Seja muito bem-vindo ao Teologia. Você está no canal do Teologia e hoje começa um quadro novo no nosso canal, que é o podcast do Tchê. E hoje, na nossa estreia, a gente convidou o pastor Kelso Clark para conversar um pouco conosco. Nós vamos falar sobre alguns assuntos diversos e, mais especificamente, vamos falar sobre teologia sistemática. Então, eu quero dar as boas-vindas ao pastor Kelso. Seja muito bem-vindo ao nosso canal, pastor. Prazer é todo meu, senhor Cabreira. Cabreira, como eu costumo chamar carinhosamente, né? É o Leandro Cabreira. Pastor Leandro. Obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigado por aceitar, nos abençoar esse dia. E, quem sabe, pedimos a Deus que a nossa conversa possa alcançar o máximo de pessoas possível. Amém. Joia. Pastor Kelso, como é que começou o seu desejo em querer ensinar a Bíblia, em querer ensinar os outros sobre Jesus Cristo, sobre teologia? Como é que surgiu esse desejo no seu coração? Foi algo paulatino, ou seja, aos poucos. Eu me converti há mais de 40 anos, 41 anos atrás, olha, você está longe de nascer, né? Mas, enfim, é o novo, né? Como se diz. Mas, enfim, eu era ateu, eu me converti, então, uma coisa que veio no meu coração, uma vontade muito forte de crescer no conhecimento da Bíblia, da Palavra de Deus, logo de saída, né? Então, com o estudo em si, eu entendo que Deus foi me direcionando para também querer ensiná-la, né? E ele foi abrindo portas e, com o tempo, cheguei a dar aula em escola dominical, na igreja, e aí foi crescendo esse desejo. Então, foi uma coisa paulatina, ou seja, não foi de uma hora para outra, e chegou até onde chegou agora, né? Passei muito tempo como coordenador pastor de música, pastor auxiliar da área de música da Igreja Batista Manancial, e Deus colocou no meu coração o desejo de focar exclusivamente, quase exclusivamente, em ensino mesmo, né? Daí é onde eu estou hoje. Como missionário, aliás, somos colegas de missão, né? Eu falei pastor Leandro, mas também poderia ter dito missionário Leandro, estamos na mesma missão. Seu foco é um e meu foco é mais ensino e pregação. Pois é isso, resumidamente, né? Parece que o desejo que Deus coloca no nosso coração, de fato, é gradativo, é em progressão. Eu me lembro que quando eu me converti, da mesma forma, claro que mais cedo do que você, mas eu fazia faculdade de História e naquela época eu quis aprender mais sobre a Bíblia para poder ensinar, porque eu já estava nessa pegada de aprender para ensinar. Eu queria ser professor, eu queria ensinar história. Aí depois que Jesus Cristo me transformou, mudou, e eu, rapaz, eu vou mudar de canto. Vou mudar de área, eu quero ensinar a Bíblia, eu quero começar a ensinar coisas que façam sentido para a vida das pessoas. Eu acho que é dessa forma que acontece com todo mundo, com todos aqueles que se colocam na brecha para falar, para ensinar sobre Jesus Cristo. Agora, como é que foi o teu tempo de seminário? Conta para nós como é que você ingressou no ensino. Como é que você foi se preparar? Onde você se preparou para poder ensinar melhor a Bíblia? Okay, interessante. Quando eu me converti em 1980, né? Cristo me converteu em 1980, julho. Eu estava no terceiro, que chama terceiro ano do segundo grau, né? Então, um semestre depois, eu entrei na faculdade de comunicação social. Só que eu não me identificava com aquilo, minha vontade era de me ingressar mais em estudo da palavra mesmo, como novo convertido, e alguém me sugeriu entrar no seminário, né, no cursionário. Então, eu fechei a faculdade, fui para o Seminário Batista do Cariri, por experiência total, tinha 18 anos de idade, bem novinho. Eu sei que tem gente que entra no ministério bem novo, mas eu ainda estava... Você foi para o Cariri? Fui, por um semestre. Quer dizer, eu fui só por experiência mesmo. Tranquei a faculdade de comunicação na UFC, como eu não estava me identificando, eu digo, não, eu quero mergulhar mais na palavra de Deus. Então, alguém disse, tenta lá. Então, eu fui por experiência, não abandonei a faculdade, deixei trancado, fiz um semestre, gostei demais, mas eu vi, não é o que eu quero seguir agora, não fui chamado hoje para ser pastor ou missionário. Então, apesar de ter amado o tempo lá, foi muito bom, mas eu voltei e continuei a faculdade e me formei, né, em comunicação. Interessante que depois disso eu fiz cursos bíblicos, mas eu não tinha até então recentemente uma formação oficial em estudo teológico, porque apesar de um semestre lá, fiz um ano numa faculdade do exterior que envolvia música e Bíblia, então teve um pouquinho disso, né, e muito estudo pessoal também e tal, mas durante muitos anos eu não tinha tido um diploma na área, né? E recentemente, há uns 10 anos,
eu sentia vontade muito grande de fazer um mestrado na área de teologia mesmo, né? E como eu já era formado, Deus abriu a porta de eu estudar, de eu fazer esse mestrado na faculdade no exterior também, em teologia. Aí sim, ou seja, em termos de diploma oficial, formal de teologia, eu só tive recentemente, né, já no mestrado, porque foi aproveitado o meu bacharel de outra área e o estudo pessoal que eu tinha tido também na teologia. Me diz, onde é que foi? Foi nos Estados Unidos, foi? Foi, no Central Baptist Seminary, em Minnesota. O cara tem mestrado nos States aí, que bárbaro. Já pensou? Agora é bom deixar claro que não é o MDiv, não. O MDiv é um mestrado maior, né? O meu foi um pedaço dele, que é o MAT, mestrado em artes em teologia. Então, é o mestrado mais curto. Então, não fica achando, para mim é valiosíssimo, mas é o mestrado mais curto do que geralmente se pensa. É o mestrado mais, é o nível, vamos dizer assim, mais o primeiro básico. Nível, né? O mais básico. Aí tem um em artes, um em divindade e um em THM, não é? THM, exatamente. Então, o que eu fiz é um pedaço do MDiv. O MDiv são 96 créditos, eu fiz 32 créditos, ou seja, já é uma parte dele, mas já funciona como mestrado em si, como já falei, o NAT, né? Então, ou seja, se eu quisesse fazer o MDiv, era só fazer os dois textos. O restante dos créditos. E qual foi a área que tu te formaste? Lá é teologia, mestrado em artes em teologia. Teologia geral. Teologia geral. Aí pega geral. Geralzão. Aí depois... Oi, pode dizer. Aí depois você se formou e retornou para o Brasil, ficou um tempo lá, como é que foi? Não, voltei imediatamente. O plano era esse. Eu era pastor de música, como falei, por quase 20 anos, aí tive vontade de mudar de foco. Larguei a música definitivamente, como ministério. Aí fui fazer o mestrado, não sabia o que ia acontecer depois, não tinha a menor ideia. Só sentia que Deus estava me chamando para mergulhar mais nessa área, né? Então, fui sem saber se ia voltar para Fortaleza, para a mesma igreja, qual é o ministério que Deus tinha para mim, eu não sabia, né? Então, fui com a família por 2 anos, né? E, com total apoio da igreja, a igreja me apoiou completamente, minha igreja de então, Igreja Batista Manancial, né? E disse, olha, a música eu não quero mais, como ministério, como foco ministerial, né? Sim. Então, mas quando eu voltei, Deus foi me direcionando para entrar na BGFM, interessante, lá já no finalzinho, já quase voltando para o Brasil, Deus abriu essa porta, que foi excelente isso. Acho que você conhece muito bem essa lição, né? Sim. A BGFM, então, e o foco foi exatamente pregação e ensino em seminários, em igrejas, conferências, assim, né? Então, é um missionário com um foco bem, digamos, não é o que normalmente as pessoas pensam em um missionário que funda a igreja, um foco um pouco diferente. Mas, então, quando eu voltei, já foi nesse ministério mais, digamos, itinerante. E naquela época onde tu terminaste o seminário, você estava aberto a receber convites? Você teve a oportunidade de trabalhar nos Estados Unidos, ou como é que foi? Como é que era inoviado, assim, não tinha uma perspectiva específica depois que você saiu do seminário? Quando eu estive lá, eu fui realmente focado em voltar para o Brasil. Não tinha ideia de ficar lá. E realmente Deus confirmou no sentido de que nenhuma porta foi aberta. Mas, graças a Deus, ele não abriu alguma porta lá, porque o plano dele era que eu voltasse mesmo, como eu já achava que isso aí realmente foi. Sim. Não sei se foi essa a tua pergunta, Tiago, além. Não, tá certo. E depois você retornou para o Brasil, continuou na Manancial. Isso. Como pastor de música ainda? Não, que eu larguei total. A música eu larguei. Largou total. Aí foi pastorear, como é que foi? Não, aí eu fiquei como missionário da igreja, né? Ou seja, da BGFM, mas enviado pela igreja, a igreja me apoiando nisso, e já exercendo meu ministério em termos de ensino e pregação, como já falei, né? Mas não focado na igreja local. Certo. Aí, então, a partir daí, você começou a ser um missionário itinerante no sentido de preparar líderes, ensinar Bíblia, conferências, seminários. E como é que foi o teu ingresso no âmbito acadêmico para ensinar? O Cibima, eu fui, pouco tempo depois que eu cheguei, eu passei a ensinar no Cibima, né? E aí lá, grande parte do que eu faço, do que eu tenho feito, está vinculado com o Cibima, né?
Então, de saída, logo o Cibima foi uma grande área, não é área, mas o grande local onde eu comecei a ensinar e peguei a parte dos polos, pouco tempo depois e tal. Né? E, paralelamente, ensinei também no Instituto Bíblico, lá chama Instituto Bíblico Antioquia, né? Que é perto do Preá, ali perto de Joca, que é ligado com a missão. Né? Então, também ensinei lá, preparei a grade acadêmica de lá. Né? Nesse meio tempo, naqueles anos iniciais, logo depois que eu cheguei aqui de volta. Sim. E diga-se de passagem, foi lá onde eu te conheci, foi meu professor de teologia sistemática, e diga-se de passagem, um dos melhores professores que eu tive nessa área. Muito obrigado, você é muito gentil. Agora, se eu for dizer que tu foi um dos melhores alunos, vou dizer que eu estou sendo só educado, mas foi. Me diz uma coisa, Kelso. Qual foi o ano que tu te formaste? 2014. 2014. No mestrado, né? No mestrado, isso. Aí foi quando tu voltaste, 2015 ou 2014? 2014. Junho de 2014, eu terminei lá, terminei em maio, em junho voltamos, eu e a família. Foi o ano que eu cheguei aqui no Ceará, em 2014, fevereiro de 2014. Então, ok. Foi no mesmo período. Agora... eu acho... não, diz. Pode falar. Eu acho que eu voltei... O tempo que eu voltei a ensinar no Cibima deve ter sido 2015. Eu não lembro o mês exato, o semestre exato. Mas provavelmente eu devo ter chegado em 2014, meio do ano. Acho que em 2015 eu já voltei para ensinar no Cibima. Eu não me lembro de você no meu primeiro ano, não. Eu me lembro depois, eu já estava há algum tempo lá, mas foi muito bom. Agora, você ensina o que no seminário? Que tipo de matéria você ensina no seminário? Eu ensino algumas matérias de teologia sistemática, como cristologia, pneumatologia, angelologia, doutrina do pecado, salvação do homem, né? E também panorama do Antigo, panorama do Novo, e também análise de livro, análise de Atos. Também tenho ensinado, não com tanta frequência, mas no Seminário Bereano, em Natal. Eu gosto muito de lá também. Aliás, dei módulos lá também, tenho dado alguns módulos lá. Não sei se você ouviu falar. Conheço, já estive lá, no CIB. É muito legal. Então, eu tenho dado alguns módulos lá e agora estou dando um online lá. Legal. Online, né? Agora, pegando a frequência das matérias com que você ensina, qual delas você ensina com mais frequência? Qual delas que você se aprofunda mais no seminário? Bom, as duas teologias sistemáticas, quer dizer que cada uma envolve 3 doutrinas e outra... Aliás, ambas envolvem 3 doutrinas, né? São as duas áreas de 2 teologias sistemáticas, chama TS2 e TS3, cada um envolve 3 doutrinas, ou seja, 6 doutrinas, né? E também no Cibima, 2 panoramas. Eu dei análise de Atos há 1 ou 2 anos, mas atualmente o panorama do Novo e o panorama do Antigo. Agora, você perguntou qual é que eu me envolvo mais? Isso, a que você se envolve mais. No Cibima, todas elas, praticamente. Agora, vamos pegar esse lado da teologia sistemática, foi um dos motivos pelos quais eu convidei você. Eu vejo uma grande importância no ensino da teologia sistemática, porque ela nos ajuda a entender os assuntos variados que as Escrituras trazem para nós de uma maneira sistemática, obviamente, e ajuda as pessoas a entenderem melhor cada assunto, por exemplo, o assunto do pecado, o assunto sobre Jesus Cristo, sobre Deus, e aí vai. Qual é a importância da teologia sistemática para a igreja, no ensino, no seminário? Qual é a importância dela? Qual a importância do ensino dela para aqueles que querem se aprofundar mais na Bíblia? Ok, a teologia sistemática, o que ela faz? Ela pega um certo tópico e, onde quer que aquele tópico apareça nas Escrituras, ela vai juntando as informações que estão espalhadas em toda a Bíblia e forma um quadro coeso sobre aquele ponto específico. Né? Então, a importância dela é que ela, de uma maneira basicamente exaustiva, ou seja, tudo que a Bíblia diz acerca de um certo assunto, no caso, certa doutrina, ela junta aquilo tudo, coleta e tenta formar um quadro, já que a Bíblia não apresenta os assuntos de uma forma cronológica, ordenada ali naquele ponto das Escrituras. Exemplo, o livro tal vai enfocar pneumatologia. Pronto, tudo que está de pneumatologia está ensinado de uma forma organizada ali, de uma forma lógica naquele livro. Não é assim. Então, se a gente quer estudar sobre o Espírito Santo, a gente pega informações de Gênesis até Apocalipse, onde quer que seja mencionado o Espírito Santo, o que a Bíblia diz sobre o Espírito Santo. Então, a gente pega aquelas passagens e forma um quadro completo sobre
o Espírito Santo, no caso, que é a pneumatologia. Né? Então, são assuntos que são tirados de todas as partes das Escrituras para fazê-lo melhor entender por aqueles que estão estudando ela. O assunto X, a gente pega tudo que é pertinente àquele assunto que estão nas Escrituras para entender sobre aquele assunto. Ok? Certo. Então, mas, em outras palavras, é basicamente isso. Ok. Sim, pode falar. Pode falar. Tá. Uma definição, eu gosto muito dos teólogos sistemáticos que a gente usa, eu gosto muito particularmente do Wayne Grudem, não é o único, tem outros também, mas eu gosto muito dele. Não que eu concorde com tudo que ele ensina, tem alguns postos doutrinários que eu divergiria dele, né? Mas, em geral, é excelente, gosto demais, e uma definição que ele fala de teologia sistemática, bem parecido com o estilo dele, bem claro, direto, muito competente naquilo que quer informar. Ele diz assim: teologia sistemática é qualquer estudo que responda à pergunta: o que a Bíblia como um todo nos ensina hoje acerca de qualquer tópico? E ainda dentro da teologia sistemática dele, da definição dele, acrescenta outros pontos. Ela envolve compilar e entender todas as passagens relevantes da Bíblia sobre vários tópicos e então sintetizar claramente o seu ensino, de tal modo que saibamos em que crer acerca de cada tema. Ele resume muito bem aqui, como é típico dele, né, o que é teologia sistemática. Fora ele, tem outras várias obras, né? Tem a do Grudem, tem a do Franklin Ferreira, tem até do Barclay, se eu não me engano. Mas tem uma obra que está para sair já há bastante tempo. Eu queria perguntar para você sobre ela. É a sistemática do MacArthur. Já tem se vinculado aí que ela está para sair. Dentro dessas obras todas, do Grudem, do Franklin Ferreira, do Barclay e entre outras, qual é a tua expectativa para essa obra? O que você acha que ela vai trazer de novo para nós? A do MacArthur eu não conheço ainda, quero muito conhecê-la, com certeza, mas eu não a conheço ainda, então eu não posso falar de uma coisa que eu não vi ainda. Mas eu acredito, pelo que eu conheço, que deve ser muito enriquecedor ver o que ele vai dizer desses assuntos. No mínimo, vai ser muito enriquecedor. Sim, vai ser muito bom. Eu acho que é uma das expectativas da grande maioria do pessoal que estuda a teologia sistemática. Essa expectativa já está há bastante tempo, né? Está em processo de tradução, se eu não me engano, ainda, mas ela está para chegar e eu acho que ela vai ser uma obra que vai acrescentar, vai somar muita coisa para nós. Agora, dentro da teologia sistemática, Kelson, qual é a importância dela dentro das outras teologias? A gente tem a teologia histórica, temos teologia bíblica, teologia filosófica, e entre essas teologias, qual é a importância ou qual é a soma que a teologia sistemática dá para elas? É exatamente a questão de ela exaurir sobre um certo assunto. Por exemplo, a teologia bíblica é importantíssima, não tem dúvida. Então, você vai analisar o que um assunto dentro de um contexto mais resumido, ou seja, você pode ir mais fundo naquela passagem, dentro daquele livro, dentro daquele autor, dentro daquele contexto. Então, você pode ir mais fundo naquelas passagens em si. A teologia sistemática ela é mais abrangente. Então, se você quer ver algo mais panoramicamente, que não tira o aspecto de que também tem o seu aprofundamento, é óbvio, mas mais abrangente, mais aprofundado do todo, do que a Bíblia diz acerca de um certo assunto, a teologia sistemática supre isso aí. Tá? Então, a importância dela seria que você veja de uma forma mais completa um certo assunto do que ficar restrito a ele num ponto mais específico. Estou entendendo. Então, ela ajuda, vamos dizer assim, estamos estudando teologia bíblica ou teologia filosófica, ela nos ajuda a entender melhor cada uma delas e como este assunto se encaixa em determinado contexto filosófico ou bíblico. Você vê mais nuances, você vê mais aspectos daquela doutrina, bem mais completo do que ficar restrito a um só livro. Que não tira o valor da teologia bíblica, por exemplo, evidentemente que não, mas você vê mais aspectos, você vê aquele assunto abordado de uma forma mais ampla, com mais informações sobre aquele assunto específico. É assim que eu vejo. Agora, dentro disso, a gente, como você mesmo falou, e eu concordo, com a questão de que os assuntos eles são tirados de vários textos. Compila-se de vários textos sagrados, né, de várias partes das Escrituras, para conseguirmos entender melhor determinado assunto, pecado, sobre Jesus Cristo,
sobre Deus. Agora, a gente corre um perigo de, às vezes, estar estudando determinados textos, ou, por exemplo, estamos estudando sobre a doutrina de Deus. E a gente pega um texto e tenta verificar ali se há doutrina de Deus naquele texto. E, às vezes, nós corremos o risco de querer forçar o texto a dizer aquilo que nós queremos que ele diga. A gente já vai com nossos pressupostos para o texto e não deixamos com que o texto fale assim. Eu vejo, às vezes, isso acontecer. Há uma forçação de um texto para dizer aquilo que se está procurando. Quais os cuidados que a gente precisa ter para não forçar o texto a dizer aquilo que a gente está procurando que ele diga? Ótima colocação. O primeiro cuidado é esse, verificar que é um risco. Primeira coisa é esse, pode acontecer isso. Então, e, além de entender isso, entender que não podemos fazer isso. Aliás, se nós pegarmos passagens deslocadas dos seus contextos, deslocadas do seu sentido original, e colocar um significado dela que ela não está dizendo, aquilo vai acabar com a teologia sistemática. Imagine, se a teologia sistemática é feita de, como eu costumo dizer, várias peças do quebra-cabeça que a gente vai juntando. Se a gente pega aquelas peças deturpadas, o quadro vai ficar todo deturpado. Então, para que a gente tenha o panorama completo, saudável daquilo, a gente tem que pegar cada passagem legitimamente. Então, a primeira coisa é entender. Há o risco? A gente tem que ter... E, segundo, não pode acontecer isso, não pode deixar passar. E, terceiro, se debruçar dentro do que for possível, no sentido de que cada passagem que a gente usa é entendida dentro do seu contexto original, da intenção autoral, do público para quem ele escreveu, tudo aquilo. E, então, ter esses cuidados de não sair disso. Entender que existe esse perigo e ser sincero com aquilo que a gente está fazendo, né? O estudante ele precisa ser sincero com as escrituras e deixar com que ela mesma fale por ela mesma e não colocarmos os nossos pressupostos nela. Eu acho que quando a gente tem esse cuidado, a gente evita muitos problemas de interpretação, problemas de aplicação. E pensando nesses aspectos, qual a importância da teologia sistemática para a pregação bíblica, para a exposição de textos, para a pregação como um todo? É muito importante, até porque quando você entende existe um certo assunto, um tópico, que está no texto que você está preparando expositivamente, mas se você conhecer mais o que a Bíblia como um todo diz acerca daquele assunto, você vai estar bem mais preparado para expô-lo. Se você não conhecer nada mais que a Bíblia diz, só conhece aquele texto específico, você vai estar muito limitado. Então, a gente pode começar a tirar conclusões que não é o que a Bíblia aprova. Aliás, dentro do que você mesmo está colocando. A gente tem que deixar que a Bíblia fale, exatamente. Sim. Ela tem que falar como um todo. Então, se eu pego um assunto X, num ponto específico, que ele em si não dá tantas informações sobre aquele tópico, e eu começo a desenvolver muito tópico, sem conhecer o que mais a Bíblia diz sobre ele, eu facilmente vou cair nesse erro. E vou dizer coisas que, mas não é isso que a Bíblia ensina. É a questão da analogia da fé, você deve ter ouvido falar disso, né? O princípio de que Sim. a Bíblia explica a Bíblia. Então, você tem que comparar a Bíblia com ela própria. Ela é a melhor explicação para uma passagem, é o que a própria Bíblia como um todo diz, as Escrituras, porque elas são coerentes, são harmônicas, são inspiradas, são infalíveis, então ela própria se explica. Então, quanto mais a gente conhecer o máximo possível de informações, mais ampla gama de informações sobre um certo ponto, vai lhe orientar para quando você falar de uma passagem específica, você falar aquilo entendendo o que a Bíblia diz daquilo como um todo. E até ajuda em pegar exemplos de outros cantos para melhor fazer entendido aquele texto para os ouvintes. Com certeza, com certeza. Cuidado para não passar tanto a falar exemplos daquilo que acaba saindo do Sim, foco. Obviamente. Tem que ser equilibrado, exatamente. Às vezes o pregador pode se empolgar com um assunto, você está expondo a passagem em si, e pega um ponto e vai começar a falar demais do ponto, e fala o que o Gênesis fala, o que Salmos fala, e vai demais, ele perde o foco. A não ser que a proposta dele seja, naquela mensagem, eu quero explorar esse ponto. Beleza, aí vai. Mas se não é esse o propósito, ele deve entender o que os outros dizem. Sim, com cuidado. Colocar outras passagens, para enriquecer, não tem problema, mas com muita cautela para não desviar demais o foco e perder o fio da meada. Né? Exatamente. Agora, falando das doutrinas, né, a teologia sistemática, a cristologia, fala de Cristo, a teologia propriamente dita, que traz a pessoa de Deus, a hamartiologia, a antropologia.
a angelologia, dentro dessas doutrinas, qual delas você mais gosta de ensinar, o que tem sido o seu alvo de estudo ultimamente? Que mais me encanta no nível pessoal é a escatologia. Vibro com escatologia. Isso. A doutrina dos últimos tempos, né? A doutrina das últimas coisas. E, de fato, das últimas coisas. E, de fato, por ter essa definição, eu acho que isso atrai muitos olhos dos estudantes. Quer saber o futuro, a gente quer saber o que vai acontecer lá na frente, o que vai acontecer com toda essa história que Deus teve o início, ele começou essa história, estamos no meio, estamos caminhando nessa história, o que vai acontecer lá no futuro? Eu acho que por causa disso traz essa vibração, como tu mesmo diz, para o estudante. Eu mesmo gosto de estudar escatologia. Na época do seminário, eu tentei até fazer um TCC sobre isso, até te convidei para ser meu orientador, mas você escapou. Mas isso é... lembrei. É mesmo, eu lembrei disso. Aí tu acabou com a missão. Aí eu mudei e fui para outro... Missão, não foi? Foi missão. Foi métodos evangelísticos para os muçulmanos. Okay. Mas foi bom, foi um tempo bom. Agora, explica para a gente qual é a importância da escatologia. Qual é a importância da escatologia para a igreja e qual a importância de nós estudarmos elas como estudante? Ok. Fundamental a escatologia, por quê? Porque nós estamos vivendo aqui num tempo limitado, numa era limitada, que nossa vida é muito rápida, muito efêmera, a qualquer momento nós vamos partir e estar com o Senhor, e essa própria era em que vivemos hoje vai chegar ao fim, e Deus tem um plano que vai se desdobrar. Ou seja, nós estamos vendo só um pedacinho da história, mas o que realmente importa, onde nossa vida deve estar, é nas coisas do alto, para além das nuvens, esperando no porvir o nosso encontro com Cristo, que vai se dar a qualquer momento, quando ele vier arrebatar a igreja, que pode ser a qualquer momento. Sim. Então, ou seja, nossa vida focada no alto. Então, a nível pessoal, é muito importante nós estarmos pensando no que vai acontecer no futuro, para a gente não ficar muito apegado demais às coisas daqui. No âmago da nossa existência é aqui. Não, é o porvir. Aí a gente escatologia. O crente, quando morre, já é escatologia particular que seja, história intermediária, você vai... o arrebatamento quando vier, Cristo arrebata a igreja, o tribunal de Cristo, os seus galardões. Então, tudo que você faz aqui, você já pensa, opa, eu estou servindo ao meu Deus, eu sei que vou ser recompensado por isso. Isso é escatologia, tribunal de Cristo. Né? E quando a gente vê o mundo se deteriorando cada vez mais, a gente pode ficar pensando, que coisa louca, como é isso, é muito complicado. Não, a Bíblia fala disso, o tempo vai piorar mesmo. Aliás, vai chegar no ponto de acontecer até a tribulação, que é pior do que o que está acontecendo hoje. Ou seja, a gente não fica confuso analisando a história do mundo. Né? A nossa cosmovisão fica completamente mais afinada com a verdade, sabendo que nós vivemos de olho no céu, de olho no porvir, ou seja, isso guia, isso vai plasmando, isso vai nos orientando sobre como nós devemos viver, nos conduzir e ter a nossa mente voltada para o quê? Né? Em termos de igreja, mesma coisa. Estou falando em termos individuais, mas levando para a igreja a ideia de que nós estamos vivendo, propagando aqui o reino de Cristo futuro, quando ele voltar, etc., preparando as pessoas para a eternidade. Isso é total escatologia envolvida nisso. Né? Questão de os alvos, como eu já falei, os propósitos, a conduta está altamente ligada com isso. Aliás, é interessante, não sei se você já percebeu isso, já deve ter visto. As grandes passagens escatológicas do Novo Testamento, talvez as mais famosas, por assim dizer, as que falam do arrebatamento, por exemplo, essas passagens, quase que exclusivamente, elas são concluídas com uma palavra de exortação prática. Pode ver, olha como é que 1 Tessalonicenses 4, 3 a 18, que fala do arrebatamento, olha como é que ele conclui. Consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Isso é serviço cristão, isso é ministério, dons. Né? 1 Coríntios 15, quando fala do arrebatamento, como é que Paulo conclui essa passagem? Então, versículo famoso. Portanto, sede firmes e inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor. Ou seja, a conclusão de que a gente está esperando a Cristo é essa. Hoje, sirvam. 1 João 3, que fala do arrebatamento também, nós vamos ver como ele é, vamos ser iguais a ele. Então, sejamos santos como ele é santo. Purificai-vos. Todo aquele que se espera dele se purifica. Ou seja, a santidade. Então, existem implicações práticas
da escatologia em nossas vidas? Santificação, serviço, tudo isso. Interessante que você citando esses versículos, eles nos levam a uma conclusão de que a escatologia ou a doutrina das últimas coisas, ela não está para somente nos mostrar o futuro ou nos revelar profeticamente o que vai acontecer, mas de maneira prática, como tu tens falado, é para nos dar esperança, é para nos trazer um alento de que tudo isso vai terminar e que o futuro próximo vai ser glorioso, de maneira que a gente vai experimentar, vamos nos regozijar juntos com a igreja, junto com Jesus Cristo. E uma das coisas que me deixa um pouco frustrado com alguns colegas ou outros que estudam a fundo a escatologia, me parece que eles não têm muito foco de trazer esperança ao povo que ensinam, mas eles querem mostrar revelações, eles querem mostrar o que, de maneira assim, e é importante, eu acho, mas não é o foco de quando os escritores colocam o que vai acontecer no futuro. O que tu acha desses que falam, que se esmeram no estudo acadêmico de escatologia, que eu acho que é importante, todos nós devemos nos aprofundar, mas com o foco de trazer profecias, de predições e nada de alento, nada de esperança para o povo? As pessoas que agem dessa forma, elas estão um pouco desenquadradas do que os próprios autores neotestamentários faziam. Então, se você vê, por exemplo, Paulo, lá em 1 Tessalonicenses e 1 Coríntios, ele próprio concluiu de uma forma muito prática. Aliás, o que veio a Paulo, Deus usar Paulo, inspirá-lo para falar do arrebatamento em 1 Tessalonicenses 4, foi algo totalmente prático. As pessoas estavam morrendo e os crentes, por não estarem entendendo bem como é que seria a questão do arrebatamento, acharam que não tinha mais esperança. Então, Paulo, para consolá-los, ou seja, com o propósito pastoral de edificação, então Paulo entrou com essa doutrina. Interessante como a proposta dele não foi falar da doutrina em si, por importante que seja, mas Deus usou um propósito pastoral de edificação para entrar com a grande doutrina do arrebatamento, né? E por aí vai, né? Então, basicamente isso. As pessoas que focam só na coisa em si, sem uma aplicação prática, elas estão desenquadradas dos que os nossos irmãos em Cristo, inspirados pelo Espírito Santo, escreveram ao escrever o Novo Testamento, né? E isso é muito interessante. Eu acho que isso ajuda a igreja a entender de que a escatologia, ela não tem o foco em mostrar o futuro, mas ela tem o foco de trazer esperança para os irmãos que estão passando por dificuldades, né? Como eu disse, a escatologia, ela traz a esperança de que tudo vai melhorar no futuro para aqueles que creem em Jesus, para aqueles que esperam na promessa de que um dia Cristo irá dar o descanso eterno para todos eles. Pensando nisso... vai. Camila, só interrompendo. Agora, é claro que ela tem interesse de mostrar o futuro, é óbvio, né? Eu sei que não é o que você quis dizer, só, como é que diz? Reiterando, deixando bem claro, que não é que ela não tem interesse em mostrar o futuro, ela tem. Só que o propósito não é só por mostrar. Isso. É o que você colocou, exatamente. Então, só sublinhando isso que você colocou, o propósito de revelar o futuro que tem, mas o propósito é trazer o efeito prático no adorador hoje. E só mais um ponto interessante da escatologia, além do que ele tem colocado, você bem resumido aqui. A gente conhece muito mais acerca de Deus através da escatologia. É teológico puro. Por quê? Porque a gente vê um plano muito bem traçado, uma mente maravilhosa, a mente do nosso Deus, onisciente, né? Então, ele traçou aquilo, ele elaborou um plano criativo, perfeito, justo, ao mesmo tempo lançando mão das coisas que acontecem aqui, inclusive é o próprio pecado do homem, Deus é soberano sobre isso, ele não aprova, evidentemente, mas ele é soberano e usa. Enfim, ele usou tudo isso para idealizar um plano de remir toda a sua criação futuramente. Então, é muito bem elaborado. Sim. Então, nós vemos a mente de um Deus maravilhoso, criativo, justo, está ali exposto. Interessante que muitas vezes você vai analisar até a personalidade de alguém, você analisa as obras daquela pessoa, talvez um quadro, em termos literários. Como é que aquela pessoa que escreveu isso? Você vê muito do autor através do que ele escreveu, do que ele fez. Mas isso se aplica de uma forma bem maior, evidentemente, ao nosso Deus. Olha quem ele é por causa do plano que ele elaborou. Segundo, que ele revelou, ele quis revelar esse plano, ou seja, é um Deus amoroso que quer ser conhecido e ser glorificado pelas pessoas. A gente entende muito melhor disso.
E até em termos de entender as Escrituras e a fidelidade dele em relação às Escrituras. As Escrituras são literais, evidentemente, dentro do bom senso, tem passagens figuradas, é outro assunto, mas, no geral, é literal. E você entendendo corretamente a escatologia, você entende mais a própria Bíblia, a mensagem dela, e o nosso Deus, que é fiel e vai cumprir o que ele prometeu. Tudo ligado a Deus e a palavra dele. Exatamente. Agora, dentro disso, pegando esse aspecto da teologia sistemática, essa doutrina da teologia sistemática, ela fala das doutrinas dos últimos dias. Tem como tu elencar o que a Bíblia nos traz de eventos que vão acontecer nos últimos dias? Ok. Resumidamente, o próximo passo profético, o porvir, o escatom, próximo passo que vai engatilhar os demais eventos. Qual é o próximo? O arrebatamento da igreja. Claro que não vai ter tempo aqui de provar biblicamente, não é o caso, mas estou falando de uma forma bem resumida, né? Nós estamos numa era de aguardar, expectativa, esperando Cristo voltar. É a era da igreja, que ele está dando enorme oportunidade para os gentios se converterem. Interessante. Israel é o povo de Deus, mas rejeitou a Cristo. Deus endureceu a nação de Israel. Romanos, entre 9 e 11, deixa isso bem claro. Endureceu provisoriamente até que entre a plenitude dos gentios. Então, para, entre aspas, causar ciúme a Israel, Deus está convertendo os gentios. Em grande parte, a igreja é composta por gentios, apesar de que muitos judeus também são salvos, mas predominantemente gentios, né? Enfim, nós estamos nessa era, a era vai chegar ao fim, vai acabar a era da igreja na terra, porque Deus vai tirar toda a igreja da terra, então ele vai voltar a tratar com Israel como seu povo, tratar diretamente com ele em termos redentivos mesmo, que eles vão se converter. Aí, então, começa com o arrebatamento da igreja, começa um tempo que já está prometido, repleto de profecias no Antigo Testamento, que é um tempo de grande tribulação, que os judeus vão passar para se converterem. Naquele momento ali, muitos da nação vão morrer sem Cristo, sim, durante a tribulação. 2/3 vão morrer sem salvação, mas só 1/3 que sobreviver naquele período da tribulação, todo aquele 1/3 vai se converter. É o que Zacarias fala, né? Então, ou seja, Deus prepara aquele remanescente é o que vai ser a nação toda. Lógico, tem a nação toda, 2/3 morre, fica 1/3. Aquele 1/3 se converte, então a nação toda é ele, que é o que vai receber a Cristo quando Cristo voltar. Então, fim da tribulação, Cristo volta, é a segunda vinda. Novamente, ela tem 2 fases. A primeira fase é o arrebatamento, a segunda fase é a vinda literal dele até a terra. Ele vem com a igreja, Israel o acolhe, então ele vai inaugurar o reino milenar que está muitíssimo embasado nas Escrituras, no Antigo Testamento, cheio de referências ao reino de Cristo. Então, começa o reino milenar dele, como a Bíblia retrata aqui, Israel em primeiro plano, as nações gentias sendo abençoadas por Israel, adorando o Senhor Jesus Cristo em Jerusalém, literalmente, isso é maravilhoso. Então, e aí depois, a grande ênfase do Antigo Testamento é essa, mas depois disso, aliás, durante todo esse tempo, Satanás é preso, no final ele é solto, a causa da rebelião, ainda final, que dura pouco tempo, debelada por fogo do céu, ele é definitivamente lançado no lago de fogo. Depois disso, então, a terra é destruída, novos céus, nova terra, e aí começa a eternidade futura. Isso é resumidamente. Resumidamente. Bem resumidamente, né, o que a escatologia diz. Então, eu não sei se você acredita no parênteses, ok? Mas estamos no parênteses, vamos dizer assim, a era da igreja. Com certeza. Está próximo, eu acredito que está próximo ao arrebatamento. Então, a era da igreja, ela termina quando o arrebatamento acontece. Cristo vem, rapta a igreja, leva todo mundo para o céu. Aí tem as bodas do Cordeiro, todas as coisas lá, enquanto está acontecendo a grande tribulação aqui. Em relação à grande tribulação, a grande tribulação, ela é para os judeus, certo? E para o mundo, tem 2 aspectos. Eu diria que ela tem 2 propósitos fundamentais. Quebrantamento de Israel com a conversão do remanescente e julgar, castigar o mundo pelos seus pecados. Eu entendo que ela tem esse propósito duplo. A gente vê isso no Antigo Testamento. Certo. E dentro disso, é para os judeus, mas também os gentios irão passar por todas as coisas também. Eles vão ter ainda a oportunidade de se arrepender dos seus pecados, de crer em Jesus, serem salvos? Os gentios? Os gentios, os que estiverem na grande tribulação.
Com certeza. Apocalipse fala claramente de muitos salvos, gentios de todas as nações, que foram salvos na grande tribulação. Então, vão ter muitos salvos lá que vão morrer e muitos salvos que não vão morrer. Então, quando Cristo voltar, que ele vai reunir todas as nações, o Mateus 25 fala disso, né? E vai separar as ovelhas dos cabritos, né? Então, quando é cabrito mesmo, né? Então, Cordeiros. Não, é o cordeiro, mas não sei se é bode ou é cabrito, se bem que o é filho do outro. Bom, é um bicho aí. Deixa eu ver aqui, depois tu é dito isso aí. Deixa eu ver aqui, Mateus 25. Voz dos cordeiros, eu acho. Mas deixa eu ver exatamente para não falar uma coisa. Aqui. Ops. Cabritos, é cabrito mesmo. Cabritos e ovelhas. Né? Cabrito é filho de bode, né? Que cabra. Mas, enfim, Cristo vai voltar, vai separar salvos e perdidos dentre pessoas vivas. Então, aquele julgamento é de pessoas que passaram pela tribulação, não morreram, estarão com o corpo natural aqui, corpo normal, e quando Cristo voltar, vai separar os justos dos perdidos. Os perdidos são banidos e os justos entram no milênio com o corpo natural. Certo. Agora, dentro disso, beleza, alguns gentios foram salvos, entraram com o corpo natural no milênio. Satanás será preso depois do final dos 1000 anos, certo? Satanás vai ficar preso durante 1000 anos. Lançado no lago de fogo depois dos 1000 e preso durante os 1000. Certo. Aí ele será solto por um tempo, é o que Apocalipse diz, né? E será solto durante um tempo. Agora, e ele vai fazer uma rebelião, ele vai trazer pessoas para virem contra Jesus, ok? Quem são essas pessoas que ele vai seduzir? São os filhos daqueles que entraram com os corpos naturais? Como é que vai se dar isso aí? Com certeza, já respondeu corretamente. A primeira geração que vai entrar no milênio é toda de salvos. Judeus e gentios, todos salvos. Então, vão entrar no milênio. Só que eles vão entrar com o corpo natural e vão crescer, vão casar, vão reproduzir, ter filhos. Os filhos nascem pecadores, né? Vão ter que passar pela conversão também, igual os seus pais passaram. E muitos vão se converter e muitos não vão. Então, imagina isso em perfeitas condições no mundo, em todos os sentidos. Aliás, o milênio é uma era que é inimaginável na história. O que mais parece com o milênio na história humana é o Éden pré-queda. Né? Então, o que mais parece, apesar de que já vai ter pecado, não é idêntico ao Éden, antes pré-queda, porque o Éden não tinha pecado mesmo, né? E o milênio vai ter pecado, mas muito diminuído, muito controlado, porque Jesus Cristo vai estar reinando pessoalmente por mão de fé. Seja como for, condições as melhores possíveis. Sim. Imagine 1000 anos disso. Quantas pessoas vão nascer, vão crescer, vão reproduzir? Então, a população mundial vai ser enorme. E muitos dos que nascerem não vão se converter, mas vão estar lá obedecendo a Cristo. Vão, porque Cristo está reinando, e as nações vão de ano em ano adorar lá em Jerusalém, vão seguir as leis de Cristo, e muitos não regenerados. Mais ou menos o que ocorre hoje na igreja. O que acontece na nossa igreja? A maioria pressupomos que seja crente, mas tem discente lá envolvido achando que é crente, né? Professando-se cristãos, enfim. Mas no milênio vai ter isso. E quando o Satanás for solto, rapidamente, ele vai seduzir, e os que não tiverem se convertido vão aderir a ele mesmo, e vão ser contra Cristo. Certo. Aí depois disso, Jesus vai, destrói todo mundo. Aí aquela... Eu não sei se você concorda com a ideia de que o velho será destruído e será tudo refeito novamente, com novos céus e nova terra. É assim? Alguns falam que a terra não vai ser realmente destruída, como você colocou, ela vai ser remodelada, reformada. Né? E outros falam que vai ser realmente destruída e vir outra terra completamente diferente. Não sei, eu não tenho convicção sobre o que vai ser. Agora, se for uma remodelagem da Terra, vai ser uma remodelagem muito profunda, muito. Não é uma coisa meio externa, não. Interessante, quando houver o milênio, vai ter uma grande reforma, não na Terra em si, no planeta em si, mas muitas coisas aqui vão ser transformadas. Claro, só para você ter ideia, lembra que durante a tribulação o mar todo vai virar sangue. Sim. As fontes vão virar sangue. No milênio é inconcebível uma coisa dessa. Então, vai ter que ter transformações na natureza? Sim, o milênio vai ter grandes transformações na natureza. Ou seja, vai ter uma espécie de reforma? Vai. Agora, no final do milênio, se estiverem certos aqueles que dizem que a Terra não vai ser totalmente destruída, vai ser uma mudança muito mais profunda do que aconteceu com o milênio. Tá? Mas eu me inclino para achar que vai ser destruída mesmo. Eu me inclino.
na prática, talvez não seja tanta diferença entre uma posição e a outra, mas seja como for, a Bíblia fala que vai ser destruído, vai ter novo céu, nova terra, e eu me inclino para achar que realmente vai ser completamente destruído e vai ser uma terra inteiramente nova. Essa é a minha inclinação. Sim, apesar de que eu não me aprofundei nesse ponto específico, então não prefiro não falar muito. Mas diz. Eu concordo com a possível destruição, porque, se eu não me engano, é Pedro que diz que vai ser destruído, né, e vai ser refeito novamente. Então, eu acredito que sim. Aí, já estamos caminhando para o final da nossa conversa, Kelso, mas uma pergunta que sempre me intriga e que eu ainda não tenho uma posição formada, definida, por exemplo, a igreja foi arrebatada, vai ficar no céu durante 7 anos. É o tempo da tribulação, da grande tribulação. E ela vai retornar com Cristo quando ele voltar. E eles vão reinar junto com Cristo na terra. Isso é bíblico, é o que está escrito lá. A igreja, ela vai ficar em Jerusalém, as pessoas vão ficar junto com Jesus em Jerusalém, ou elas serão espalhadas pelo restante do mundo? Ok, pergunta muito boa. É um mistério. Não sei como é que vai ser a igreja, milhões de pessoas com o corpo glorificado, como é que vão estar habitando aqui no milênio. Não sei, a Bíblia não dá detalhes disso, então a gente tem que ser muito cauteloso. O que quer que a gente vai dizer, deixa claro que a gente está especulando um pouco. Eu acho que a gente não vai habitar aqui na casa da gente. Alguns especulam que a gente vai ter ligação direta com o céu e a terra. Aliás, a mobilidade vai ser muito impressionante, né? A gente vai estar no céu com o Pai e desce aqui e tal. Alguns especulam isso. Eu acho que pode fazer sentido. Como é que vai caber milhões de pessoas na Terra, além da população com o corpo natural, morando aqui? Então, eu não sei qual vai ser. Ao mesmo tempo, nós entendemos que os galardões podem incluir atribuições no milênio. Nós vamos reinar com Cristo, é aqui. Então, é um mistério. Novamente, não sei detalhes. Acho que vai ser uma espécie de habitação muito diferente para nós, que vamos estar com corpos glorificados. Vamos ter ligação aqui? Não tem dúvida, acabei de dizer, nós vamos reinar com Cristo. Então, é interessante que algumas parábolas dele, quando fala da recompensa dos servos, você foi fiel no pouco, vai ser fiel no muito. Você vai receber o que eu lhe dei para reproduzir, produzir tanto, então você vai ter autoridade sobre X cidades. Eu sei que é uma parábola, mas a parábola quer dizer alguma coisa. Mesmo que seja numa linguagem, como é que diz? Não vai pegar ao pé da letra todos os pontos, mas ela quer dizer alguma coisa que... Como se pegássemos, por exemplo, prefeitos, governadores, ministros, mais ou menos assim. Parece pode que ser. Sim. Pode ser. Então, a gente vai ter atribuição no milênio? Vai. Agora, novamente, essa atribuição requer que a gente more aqui ou vai ter acesso ao céu e vem para cá? Não sei. Eu sei que vai ser bom demais. Eu ouvi, certa vez, o Vlach, Michael Vlach, que é um nome preeminente aí na escatologia. E eu ouvi ele dizer em uma palestra dele que a igreja ela vai reinar na terra. E é por isso que vai existir novos céus e nova terra. Então, a igreja não estará no céu como muitos dizem. A igreja estará no céu, vai reinar no céu. E uma das coisas que ele disse é que o céu é a habitação de Deus. É a casa de Deus. E então os convertidos ou os glorificados, eles vão estar aqui na terra junto com Jesus, que irá reinar para todos sempre na terra, no trono de Davi. Qual é a tua perspectiva disso? Como é que você vê essa afirmação que ele fez? Você está falando de reinar na eternidade futura? De reinar pelo resto da eternidade. Ok, não está falando do milênio. Não, a partir do milênio. Ok. Leandro, eu prefiro não falar muito, porque eu não sei. Realmente é uma área misteriosa, a Bíblia não revela muita coisa sobre como vai ser, então eu prefiro ficar quieto. Né? Não sei como é que vai ser. Agora, só para responder, é tão misterioso que a ideia é que Deus vai estar conosco aqui. Então não tem mais uma espécie de distinção, Deus está no céu e nós estamos aqui. Não, a ideia é que ele vai ser o nosso santuário, ele vai ser o centro, o santuário, nós vamos adorá-lo diretamente, ele vai estar com a gente. Então, eu não vejo a separação. Novamente, eu não quero dar detalhes que nós não sabemos, mas o que eu vejo que as Escrituras dizem, Apocalipse fala isso bem claro no final, é que Deus vai estar junto. Cristo vai, aliás, 1 Coríntios 15, né? Cristo vai entregar o reino ao Deus e Pai, e Deus vai ter tudo em todos. Então, a ideia é que não vai ter mais distinção, não. É tudo junto, eu entendo. Todos juntos, com Deus, com o Pai, com Cristo,
Nós todos juntos. Eu não vejo uma separação muito grande, A não. separação, Em termos gerais, é o que eu poderia te responder. esse assunto é muito massa, ó, Kelso. A gente vai pegando e vai pensando como é que vai ser, como é que vai se dar. E por isso que é empolgante. É por isso que é empolgante. Eu acredito que seja empolgante por causa disso. Então, agora, só para a gente encerrar o nosso papo aqui, eu quero dar algumas indicações para você, e você pode também dar algumas indicações para você que está, para os nossos ouvintes aqui. Se você quiser se aprofundar mais em teologia sistemática, se você quiser se aprofundar mais nos estudos, nós temos os livros, o pastor Kelso, ele citou aqui, do Wayne Grudem, tem do Franklin Ferreira, eu não sei se tem algumas restrições quanto à obra dele. Franklin Ferreira? No geral, não. Alguns pontos específicos talvez dividam um ponto ou outro, mas em termos de... No geral, não. Agora, a escatologia deles é diferente. Agora, como bons teólogos sistemáticos, eles apontam todas as posições. Né? Então, eles não ficam lá batalhando por uma certa vertente. Não. A escatologia, eles sim, a milenista diz isso, o pré-milenista diz isso, está no geral, embora eles defendam, é óbvio, eles vão defender aquela. E eu não concordo. Interessante, desses teólogos que a gente está mencionando, eu não concordaria com a milenismo, né, de forma alguma, e nem até o Grudem, salvo engano, ele é pós-tribulacionista. Né? Então, nesse ponto, eu também não, pelo que eu me lembre, ele é pós-tribulacionista, eu não concordo com isso. Né? Então, o Frank Ferreira, desculpa, o Erickson não lembro exatamente agora o que ele diz, mas, em termos de escatologia, eu não concordaria com muita coisa do que ele diz. Agora, no geral, são muito bons, até porque no Grudem tem alguns pontos da pneumatologia, por exemplo, né, da eclesiologia, quando fala de sensacionismo, ele tem uma posição diferente da que eu adoto, da que eu creio ser a Bíblia. Né? Mas, tirando isso aí, são obras que vale a pena você estudar e ver até o que as outras posições dizem, né? E tirar suas próprias conclusões dentro do que a Bíblia ensina. E também a gente pode até indicar também o Cibima. Não estou fazendo propaganda aqui, tá bom? Eu não fui pago para isso. Mas é bom a gente indicar lugares, instituições que ensinam, que têm um compromisso de ensinar a verdade, tem um compromisso de preparar o estudante para ser um obreiro qualificado, um obreiro que não tem de que se envergonhar. Né? Então, tem o Cibima aqui em Fortaleza, tem o Cariri lá no Juazeiro do Norte, tem o CIB. Crato. É no Crato. É no Crato, nós temos o CIB. Colado com o Juazeiro. CIB, sim. O CIB ali no Rio Grande do Norte. Então, você pode procurar qualquer uma dessas instituições. O Cibima agora ele está com ensino online, né? Até o pastor Kelso é um dos professores. Pode falar só um pouquinho, rapidinho, do curso online do Cibima? Ele começou esse ano, né? Eu não sei te dizer o número exato de alunos que está fazendo, porque eu não estou bem ligado com a área em si. Tem toda uma equipe que está voltada especificamente para o online, não estou ligado com isso especificamente, embora eu estou dando matérias lá também. Né? Mas tem sido muito bom, pelo que eu tenho ouvido dizer, a resposta tem sido bem positiva, né? E, então, agora vai começar o segundo semestre online. Então, eu sugiro que você vá, quem estiver interessado, vá, procure, vai ser muito enriquecedor. Você acompanhar o que a gente ensina no Cibima, mas de uma forma online. Massa. Kelso, eu quero te agradecer por ter aceito o convite. E esse é o nosso programa de estreia, a estreia do quarto podcast do Tchê. E eu queria ter conversado sobre outras coisas contigo, como, por exemplo, quais as interpretações de escatologia, qual a bíblica, né? Eu, particularmente, acredito da mesma forma que você. Pré-tribulacionista, pré-milenismo, é o que eu consigo enxergar na leitura que eu faço das Escrituras. Eu acredito da mesma forma você. Mas a gente não está aqui para julgar, a gente não está aqui para dizer qual é a certa, mas aquilo que nós acreditamos que seja a verdadeira. Então, obrigado por aceitar o convite, obrigado por dispor esse tempo de conversar comigo e abençoar as pessoas que vão nos ouvir. Eu acho que vai ser uma grande bênção para aqueles que vão nos escutar. Amém. Eu que agradeço a honra de ter sido o primeiro escolhido para o podcast do Tchê. É uma honra muito grande, Cabreira. Amém. É um prazer grande estar aqui com você. Massa. A gente vai ver outro dia para que a gente possa se aprofundar também nessas questões de hermenêutica, de interpretações sobre essas posições escatológicas. Pedir ao Senhor que nos dê uma outra oportunidade. Tranquilo.
Valeu. Beleza? Valeu. Abraço para todos aí que estão nos ouvindo. Que Deus abençoe cada um de nós no conhecimento de Cristo. Amém. Deus abençoe você. A Amém. gente vai preparar um próximo podcast. Eu ainda estou vendo com quem a gente vai conversar, mas eu espero que seja bênção para você essa conversa que nós tivemos aqui. Que Deus abençoe você.